A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero sim que em nome do nosso grande Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês. Olha, hoje, antes de tudo, meus irmãos, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou fazer um grande pedido para vocês. Por favor, quem assistiu meus vídeos, dá o seu like aí, tá? Toque aí nesse dedinho aí, ó, é só tocar, não vai custar nada para vocês, tá? Mas para mim, gente, vai ter um benefício enorme. Por quê? Porque o YouTube, ele vai perceber que esses vídeos são bons e vão enviar para outras pessoas. Gente, aqui não é dinheiro, tá? Não estou pedindo dinheiro, nem ganho nada por isso aqui, nada. No seu pagamento do nosso Deus amado. Porque, gente, uma vida, uma alma para Deus é muito importante, é muito valiosa. Então, quando você assiste meus vídeos, dá esse joinha, passa esse vídeo para outras pessoas, ou o YouTube passa para outras pessoas. Gente, você não sabe o benefício que você está fazendo para outra pessoa, para o seu irmão, tá certo? Então peço a vocês que deem o seu joinha, comente aí embaixo, vamos interagir, gente, porque isso aqui é para nossa edificação. Esses vídeos são feitos para a nossa edificação. Esses vídeos são feitos para quê, gente? Para que tenhamos a salvação em Cristo Jesus. Então é importante que a palavra chegue para muitas pessoas, porque quanto mais vidas podemos salvarmos, melhor, tá? Então eu sou um soldado de Cristo, você é um soldado de Cristo, tá bom? Então peça o seu joinha, comente, passe esse vídeo para outras pessoas, tá certo? Olha só, meus irmãos, provavelmente hoje vai ficar mais extenso esse vídeo, mas é um assunto assim muito legal, porque eu sempre fico buscando temas, né? Coisas que as pessoas duvidam. E a gente juntos, né? Nós juntos aqui, nós vamos estudarmos a palavra de Deus, né? E vamos entender o que Deus quer dizer para mim e para você na palavra. Sabe, eu sempre falei para vocês que eu não sou sábia, eu estudo junto com vocês. Então eu peço que vocês também, né, estudem junto comigo, porque o intuito, na verdade, desse canal é colocar uma grande interrogação aí no seu cérebro. Porque quando a gente coloca essa interrogação, o que acontece? Aquele que quer sua salvação, aquele que quer buscar sua salvação, vai ler mais, vai buscar mais na palavra, né? Vai estudar mais a palavra do nosso Deus, e é isso que Deus quer, e é isso que Deus se agrada. Tá bom, gente? Porque, na verdade, quem sabe a verdade é Deus e o Senhor Jesus Cristo. Esse sim. Mas ele mesmo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e ele nos deixou o conhecimento através da palavra dele. Mas muitas das vezes a gente lê, né, e não entendemos. Então é necessário, né, que a gente estude juntos, né? Vamos estudar juntos para a gente ver realmente o que é que Deus quer falar conosco, certo? Bom, o tema de hoje é carne de porco. É impura ou pura? Nós podemos comer a carne de porco? Deus purificou a carne de porco para nosso consumo? Nós vamos ver isso na palavra, tá? Olha, gente, primeiro de tudo, tem várias passagens aqui, mas você sabe que eu sempre busco as mais importantes, que é para a gente decifrar, né? Então vamos lá. Logo em Levítico 11, isso eu tô falando porque depois vocês vão examinar também a Bíblia de vocês, tá certo, gente? Como eu falei,
Eu só estou colocando uma interrogação. Vamos lá. Em Levítico 11, no versículo 7, olha o que Deus fala sobre a carne de porco. É proibido comer carne de porco. Quem é que está falando isso? É Normélia? É a Melzinha aqui? Não, é o próprio Deus. Ele está dizendo aqui em Levítico 11, versículo 7, é proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro. Ó, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Então, vamos lá. Essa é a primeira passagem, né? Uma das primeiras passagens que eu encontrei no Antigo Testamento para mostrar para vocês que o próprio Deus, ele está nos dizendo aqui que a carne de porco é impura para o nosso consumo. É impura, né? Ele que está dizendo. Aí, vamos lá agora em Isaías. Deixa eu procurar aqui. Isaías. Vamos lá. Isaías, vamos buscar aqui. Isaías, tá. Vamos agora em Isaías. Gente, é demorado assim porque não é nada aqui no script, né? A gente vai fazendo, vai lendo juntos, tá? Em Isaías 66, capítulo 66, e vamos ler o versículo, deixa eu ver, versículo 3. Vamos lá, 66, capítulo 66, versículo 3. Como eu falei, pode ficar extenso, mas vamos embora. Vamos embora, que o assunto é muito legal, é muito importante, tá bom, gente? Então vamos lá. O que é que Deus nos diz aqui? Porém, há pessoas que matam um touro para oferecer em sacrifício e matam também um homem. Então isso aqui Deus está dizendo o quê? Que o boi ele aceita, mas o homem não, né? Então não é legal que você mate um boi para oferecer a Deus e também mate um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Então, aqui, essa passagem, o que é que Deus quer dizer? Que essa passagem ele quer dizer que o boi é puro, né? Que ele aceita, que a ovelha ele aceita, que os cereais ele aceita, mas essas pessoas oferecem isso a Deus, mas mata cachorro, mata homem e oferece sangue de porco. Então, Deus está mostrando o bom e o ruim. E o sangue de porco está no ruim. Aí, vamos agora para o mesmo capítulo 6, de 66. Agora vamos lá para o versículo 17. Vamos ler o versículo 17. O Senhor diz, o Senhor nosso Deus, tá, gente? Então, o Senhor nosso Deus, ele diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados junto com o sacerdote que vai no meio deles. Além disso, preste atenção. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas. Tá vendo, gente? Tá vendo como Deus de novo aqui, ele está falando que essas pessoas fazem cerimônia, elas comem carne de porco, carne de rato, esses alimentos impuros.
elas serão mortas. Ele não diz, ó, eles serão mortos. Agora, gente, muitas pessoas, eu vejo elas falando que um sonho que Pedro teve, tá? E eu vou ler essa passagem junto com vocês, porque eu falei para vocês que eu não quero nada de mim. Eu vou ler essa passagem com vocês, mas olha só, gente. O que acontece? As pessoas, elas veem o texto. Então, no texto, ela já, como é que eu posso falar? Ela já tem a sua ideia. A ideia deles. Eles criam a ideia. Por quê? Porque ele viu aquele texto ali, então eles acreditam, né, que é aquilo, e não leu o contexto. Ele leu o texto, mas não leu o contexto. E não entende o contexto. O que eu quero dizer com isso? Gente, texto são palavras contidas numa passagem. Você lê uma passagem, tá? Então, aquilo ali é o quê? É um texto. Mas o contexto, gente, é que você tem que ler, né? É a parte que fica antes e depois do texto. Ou seja, você tem que ler o princípio, meio e fim, para que você realmente venha entender o que você está lendo. Certo? Por isso que a gente diz o texto e o contexto. O texto são palavras contidas, né? Numa passagem. Mas o contexto é a parte que fica antes e a parte que fica depois do texto. Entenderam? Então, eu vou ler para vocês o texto e depois nós vamos ao contexto para vocês verem a realidade do sonho e o significado, desculpe, não a realidade, mas o significado da visão de Pedro, tá bom? Sobre dos lençóis brancos. Vamos lá, em Atos, né? Atos, deixa eu procurar aqui, gente. Atos, vamos lá, Atos 10. Atos 10. Vamos lá, o versículo. Vamos começar. Atos 10, versículo 10. Do 10 até o 17. Deixa eu ler para vocês, tá bom? Vou ler esse texto para vocês. Olha só. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então, Pedro estava com fome, né? E nesse momento ele teve uma visão. Ele viu um lençol branco amarrado nas 4 pontas, descendo para ele com todos os animais, todos os animais de 4 patas, animais que se arrastam pelo chão e as aves do céu. Então, Pedro ouviu uma voz que dizia, olha só, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura.
a voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou, Pedro. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Gente, aqui é o texto. Então, muitas pessoas eles leem esse texto e logo subentende-se que Deus mandou um lençol para Pedro com todos os animais de 4 patas, todos os animais rastejantes e todas as aves do céu. Ali continha os animais puros e os impuros. O que o próprio Deus, O que o próprio Deus disse que era impuro. Estava tudo junto. Então a voz disse: Pedro, mata e come. Ele: jamais, Senhor, jamais comerei, coisas impuras. E a voz gritou: Pedro, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Aí as pessoas fecham, pronto. Deus liberou o porco. Agora eu posso comer porco, eu posso comer rato, eu posso comer urubu, eu posso comer coruja, serpentes, cobras, escorpiões, morcego, eu posso comer tudo. Por quê? Porque Deus já purificou. Deus purificou. Pedro, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Não dá para entender isso aqui? Vocês não entenderam isso aqui? Vocês entenderam isso aqui. Por que vocês entenderam isso aqui, gente? Porque vocês leram o texto. Agora, vamos ver o contexto. Vamos ver o contexto. Por quê? Se Deus está liberando, se Deus estiver aqui purificando esses animais impuros, Pedro vai para a casa de Cornélio. Aqui ele está na casa de Cornélio, ele vai lá para a casa de Cornélio, tá? Então, se Deus está aqui purificando esses animais impuros, se Deus está se referindo aos animais impuros que ele agora está purificando, o que vai acontecer? Se o texto está dizendo isso aqui, e ele vai até a casa do Cornélio, porque o próprio Deus mandou ele lá na casa de Cornélio, então, com certeza, vai ter uma mesa composta, tá? Com um porco com a maçã na boca, com uma boa panelada de urubu e coruja, o molho pardo. Vai ter uns ratinhos assados, umas cobras milanesa, uns petiscos de morcego. Vai ter, porque Deus está purificando. Então, se ele está purificando esses animais e vai mandar Pedro ir lá na casa de Cornélio, gente, então é porque ele pode comer esses alimentos. Então ele vai encontrar na mesa lá na casa de Cornélio esses alimentos, já que Deus está dizendo: não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Vamos ver. Olha a diferença, gente, quando você lê um texto e quando você vê o contexto. Vamos entender. Veja só. Pedro começou a perguntar a si mesma o que aquela visão queria dizer. Tá vendo, gente? Que Pedro não entendeu que Deus estava... Depois ele ficou pensando. Na hora logo ele pensou, Mas depois ele ficou pensando: o
que realmente Deus quis me dizer, gente? O que Deus quis me mostrar nesta visão? O que Deus quis me dizer? É aí onde a gente vai entender agora o contexto, para a gente pensar junto com Pedro, gente. Para sabermos verdadeiramente o que é que Deus queria dizer. Tá? Então vamos lá. Agora vamos pular para continua no 10, né, no Atos 10, e agora a gente vai para o versículo 27. Vamos começar do 27 até o 28. Vamos lá. Vamos ver se tem uma mesa, um banquete preparado lá com todas essas coisas lá, né? Vamos ver. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Olha, Pedro encontrou várias pessoas reunidas. Ele não encontrou vários animais impuros. Ele encontrou o quê? Pessoas. Vamos lá. Mas Deus me mostrou, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades, né? Então, deixa eu repetir aqui, gente. Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com... Se ele faça amizade, né? Não permite que eles façam amizade com não-judeus. Desculpa que eu não estava entendendo aqui, tá, gente? Com não-judeus. Ou entram nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Olha aqui, gente. Vamos entender agora o contexto que Deus quis dizer. Porque antigamente, não sei se até agora, né? Os judeus, eles não se misturavam. Olha o que você entendeu no texto, mas olha o que o contexto quer dizer. Os judeus, eles não se misturavam. Eles achavam os gentios que eram impuros, que eram sujos. Tá? Tem até aquela passagem de Jesus que ele encontra com uma mulher samaritana na fonte e a mulher fica abismada porque Jesus judeu e falou com ela. Você vê como os judeus, eles, né, se afastavam, achavam que as outras pessoas eram sujas, eram imundos. Então, o que foi que Deus disse aqui para Pedro? Não chame ninguém. Vou ler de novo na palavra para vocês entenderem. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Ninguém, gente, é pessoas, é gente, tá? Então, foi preciso Deus mostrar juntos aqueles animais puros e impuros, né? Para depois Deus mostrar a Pedro que não se pode chamar ninguém, mas são pessoas e não animais. Aqueles animais, eles continuam impuros, mas Deus precisava mostrar, né, juntos o puro e o impuro, porque os judeus achavam que muitas pessoas eram impuros iguais àqueles animais. Entenderam agora, gente? Viu a diferença de vocês ler o texto e depois você entender o contexto? Então vocês viram que Deus não estava se referindo aos animais. Aqui ele está se referindo a ninguém. Ninguém são pessoas. A ninguém, Pedro. A ninguém chame de impuro aquilo que eu tornei puro. Porque com a vinda de Jesus Cristo, com o sangue que Jesus derramou na cruz, ele nos purificou. Todos nós somos purificados através do sangue de Jesus. Na verdade, então não tem essa diferença. Para Deus não existe essa diferença. Somos criação deles, tá? Não os alimentos. Aqueles alimentos continuam sendo impuros. E eu vou mostrar para vocês.
Outra passagem, gente, outra passagem interessante, que as pessoas lêem o texto e não entendem o contexto, porque muitas pessoas falam assim, mas Jesus falou que o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai. As pessoas não entendem assim? Por que as pessoas entendem assim? Porque ela lê o texto. Agora eu vou com vocês entendermos o contexto do que na verdade Jesus quis dizer com essa frase que ele falou, tá? Vamos ver se Jesus está purificando o porco, purificando o urubu, o rato, a cobra. Se Jesus está dizendo que você pode comer isso, que isso não vai lhe fazer mal. Vamos ver se Jesus está se referindo a esses animais impuros. Veja só. Você tem que ver o texto e tem que ver o contexto, né? Texto e contexto para entendermos o que realmente estamos lendo. Então vamos lá. No subentende-se que Jesus está purificando o impuro, o alimento impuro, que Jesus está purificando, né? Purificando aqui o porco, a cobrinha, né? O urubu, você pode comer tudo. Vamos ver se Jesus está falando isso aqui mesmo, se é referente aos animais impuros. Vamos lá. Eu pulei, gente, para não ficar mais extenso ainda, né? Espero que vocês entendam e depois vocês verifiquem a Bíblia de vocês. Se você não entendeu, como eu falei para você, meu objetivo é interrogação, tá? Então, se você não entendeu, você leia, peça discernimento, sabedoria a Deus, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Olha só, eu pulei várias etapas, senão vai ficar mais longo ainda. Mas olha só. Eu vou ler só uma passagem aqui que Jesus disse para eu tentar resumir, tá? Pronto. O texto subentende-se que Jesus, quando ele diz essa frase, o que faz mal não é o que entra na boca do homem, porque vai para o estômago e sai, mas sim o que sai, né, da boca do homem. Então as pessoas entendem que os animais, você pode comer os animais porque entra pelo estômago e sai. Você pode comer pouco, tudo. Mas vamos ver agora se realmente Jesus estava se referindo a esses animais impuros. Vamos lá. Explique para nós aquilo que o Senhor disse antes, e seus discípulos, né? Vocês também ainda não entenderam? Como tem muita gente ainda, Jesus, que não entendeu. Vamos lá. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, tá? É isso que eu estou dizendo aqui, que quando Jesus falou lá para os judeus, né? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Olha só. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Tá? Até aí também a pessoa vai o quê? Entender que você pode comer de tudo, porque isso não vai fazer você impuro, né? Se você comer tudo isso. Mas agora, gente, olha o que é o contexto. Olha o que é o contexto. Agora você vai entender, né? O que realmente Deus quis dizer. Jesus quis dizer, olha, mas vamos ver se Jesus está dizendo aqui. Mas se você comer porco, urubu, rato e tal,
Não vale fazer impuro. Veja só, veja se é isso que Jesus está se referindo aqui. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém puro. Tá vendo, gente? Isso aqui, olha o texto. Jesus chegou num determinado lugar, né, onde os judeus estavam, e os judeus até hoje eles comem de mão, né? Não sei se vocês sabem, mas até hoje eles comem com a mão, tá? E eles, era a tradição que fazia aquela maior coisa para lavar as mãos, para se purificarem, para lavar as mãos, né? Era um ritual para depois eles pegarem os alimentos. Então, o que aconteceu? Os discípulos chegaram e já foi metendo a mão com a mão suja, já foi metendo a mão nos alimentos e botando na boca e comendo. Então, gente, aqueles judeus acharam isso um absurdo. Como é que os seus discípulos não lavam a mão para comer? Entendeu, gente? Então, quando Jesus falou isso aqui para eles, gente, o que faz mal não é o que entra. Ou seja, Jesus estava se referindo às bactérias. Bactérias é diferente de animais impuros. Entenderam, gente? Então Jesus não estava se referindo, ou ele estava dizendo aqui que você pode comer porco, né? Que já foi purificado o porco, o urubu, a cobra, o rato. Não. Jesus estava se referindo a lavar as mãos, as bactérias, o que faz mal. Não é porque você não lava as mãos, né, que você vai ficar impuro. Porque o que você pega alguma coisa com a mão suja, com bactéria, né? Eu boto na boca, tudo bem. Vai para o estômago e depois sai. As bactérias, gente. Jesus estava se referindo às bactérias. Depois vocês pegam, leia aí devagar. Atos 15, tá? Então vocês leiam o texto e o contexto, para entender o contexto, gente. O que realmente Jesus estava se referindo. Então Jesus está se referindo a isso e não a carne de porco, não a carne de rato e outras coisas, né? Urubus e tal. E ainda continua sendo impuro. E eu vou provar para vocês, que o Jesus ainda acha o porco impuro. Vou mostrar para vocês. Então vamos lá agora, vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos lá agora. Agora a gente vai para Mateus, que eu vou fechar agora. Vamos lá para Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 8, gente. Vamos lá em Mateus 8. Gente, vocês me desculpem aí, quando Mateus 15, né, o que eu li anteriormente, é Mateus também, tá? É Mateus 15, onde vocês vão ver que Jesus estava se referindo, aqui ó, mas comer sem lavar as mãos, não torna ninguém impuro. Jesus não diz assim, mas comer porco, urubu, rato, não torna ninguém impuro. Não, gente, Jesus não disse isso. Jesus disse comer sem lavar as mãos, referindo-se ao quê? Às bactérias. Que isso não ia matar o homem, nem ia tornar o homem impuro, porque ele estava pegando os alimentos com as mãos sujas, certo? Por causa do ritual dos judeus, que tinha que lavar a mão, tinha que fazer isso, fazer aquilo, para depois eles pegarem no alimento. Então eles acharam nojento, impuro, quando os discípulos de Jesus foram lá com a mãozona, com a mão suja, pegou os alimentos e comeu. Entendeu, gente? A diferença de você ler o texto e entender o contexto? Tá vendo? Por isso que a gente peca, né? Então vamos lá. Agora nós vamos entender também aqui. Eu vou ler para vocês
E depois no final, eu vou fazer duas perguntinhas, que vocês mesmos vão responder, tá bom? Vocês mesmos irão responder. Quero que vocês respondam embaixo, tá? Estude mais as palavras, tente entender o que eu estou falando, peça discernimento e sabedoria a Deus, tá certo? O próprio Jesus, ele pode lhe dar, né? Ele pode esclarecer isso para vocês, tá? Mas vocês viram a diferença, gente, de você ler o texto e você entender o contexto? Tem muita diferença, porque quando você lê aquele texto ali, então quando Jesus diz, olha, o que faz mal, né, que entra pela boca do homem, né? Porque entra pelo estômago e sai. Então, você leu aquilo ali, pronto. Então, você já está crente, porque você não leu o final. Você não leu até o final para você entender. Então, o contexto você tem que ler o início, o meio e o final, para você entender realmente o que aquela passagem estava dizendo, né? Então, quando a gente lê todo o pé da letra, você vai entender que Jesus estava se referindo ao quê? As bactérias, lavar as mãos e não os animais impuros, tá bom? Agora vamos lá, vamos fechar com chave de ouro. Eu vou ler aqui para vocês Mateus 8, né? Mateus 8. Eu vou ler aqui para você. A partir do versículo 28, do 28 ao 32. Vou ler, tá? Depois no final eu faço a pergunta para vocês. Vamos lá. Jesus cura 2 homens dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar, os demônios que estavam dentro dos corpos daqueles 2 homens, né? Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, olha, os porquinhos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, isso é os demônios falando, tá? Com Jesus. Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Pois vão. Os demônios foram e entraram nos porcos. E esses se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Demônios, uma legião, né? Um monte. Dentro de 2 homens que faziam aqueles homens, meu Deus, escravizados, morar em cemitério, né, e tal. E era tão brabo que ninguém chegava perto deles. Então, quando Jesus chegou lá, eles logo reconheceram Jesus, né? Que fazes tu, filho de Deus, né? Então, quer nos expulsar? Então, nos joga naquela manada de porcos. Aí foi que Jesus disse: vão. Numa palavra, eles saíram dos corpos dos homens e entraram nos corpos dos porcos. Os porcos caíram lá, né? E morreram. Agora, a pergunta é, 2 perguntas, eu vou fazer 2 perguntas. Eu vou deixar que vocês respondam, porque eu já sei a minha resposta. Tá? Então, mas eu não vou dar a minha resposta para vocês. Isso aí é vocês que têm que responder. Primeira pergunta. Demônios é coisa boa? É coisa legal? Você gostaria de ter demônio no seu corpo?
ou no corpo de um familiar seu? É coisa boa? Você desejaria? É coisa pura? Responda. Você vê, nenhuma pergunta, olha, nenhuma pergunta, foram várias, mas que vai ser em uma, né? Você só vai responder. Demônio é coisa pura? É ou não é pra você? É bom? É legal? Você gostaria de ter? Tá. Segunda. Será que Jesus tiraria demônios dos corpos daqueles homens que estavam transando aqueles homens? Será que Jesus, o meu Jesus, iria tirar uma coisa impura? Iria jogar em um alimento puro para eu comer? Será? Será que Jesus faria isso, gente? Tiraria demônios dos corpos daqueles homens e atiraria eles num alimento puro e sagrado. Olha, puro e sagrado para eu comer? Será que o meu Jesus faria isso comigo? Com você? Respondam. Tá bom, gente? Ó, vou terminando por aqui. É muito bom a gente conversar. A gente é muito mais, tá? Tá um pouquinho extenso, mas vale a pena. Eu peço a vocês que assistam, que busquem. Vá na palavra, vá lá, busque. Tá, gente? Nós vamos ser salvos pela graça. Ninguém tá aqui recriminando ninguém, não. Tá? Mas a gente também tem que obedecer a Deus. Porque Deus se agrada quando a gente obedece a Ele. Tá? Então, os filhos de um homem lá, que eu me esqueci o nome agora, disse que era para os filhos jamais tomar vinho. Deus achou a coisa mais linda. O homem foi lá oferecer, Deus mesmo mandou, vai lá, ofereça vinho para eles, para ver se eles comem. Ele não tomava nem vinho, nem morava em casas. Eles moravam em barracas, né? Porque o pai dele, o avô dele, né, disse que ele não podia tomar vinho, nem e eles obedeceram. Não, jamais eu vou tomar. E Deus ficou maravilhado com eles. Hein? Então, se Deus está dizendo assim, cuidado, isso aqui é impuro, isso aqui é impuro, não é eu que estou dizendo, não. Você vê no princípio da Bíblia até o final, né? Então, é muito bom a gente obedecer, viu, gente? Obedecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, certo? Então, fica aí um grande beijo para vocês. Espero que eu tenha esclarecido um pouco, estudado junto com vocês e ter colocado uma interrogação aí, tá bom? Grande beijo e até a próxima.